E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Diogo Neto e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho muito importante. Depois que você tem ali a produção do seu quadrinho completo, é muito importante você fazer uma capa interessante, né? Uma capa legal, uma capa que atraia o seu leitor, né? Não pode ser algo feito de qualquer forma, né? Tem que ser uma coisa bonita, curiosa, interessante, entendeu? Então, o objetivo desse vídeo hoje, né, nesse 7º vídeo, né, da nossa série sobre como fazer quadrinhos passo a passo, né? Eu não sou nenhum expert, tá bom, em quadrinhos nem nada mais, então abri esse canal para passar algumas dicas para vocês, né? Dicas que me ajudaram a melhorar, né, na hora de fazer quadrinhos. E nesse vídeo de hoje a gente vai conferir um pouquinho sobre algumas dicas que me ajudaram, né? Aí eu entender mais ou menos qual é o objetivo da capa, por que ela tem que ser de tal forma, por que ela não pode ser de tal forma, tá? E algumas ideias minhas também, eu vou tentar mostrar para vocês por que eu fiz a capa de tal forma e não de outro jeito, entendeu? E também mostrar alguns exemplos para vocês de capas que eu acho que são muito bonitas e que passam ali a história para o leitor, para o telespectador, para quem ver aquela capa, achar ela interessante, entendeu? E querer ler aquele quadrinho, ver como é que acontece aquela história. Um trabalho que seja melhor apresentado, né? Que seja mais apresentável para o meu público, para quem gosta de quadrinhos em geral. Tá certo? Bora conferir essas dicas. O que seria, né? Uma capa de quadrinhos, ou até uma capa de livro, ou até uma capa de vídeo, né? De YouTube em geral. Mas a capa, ela é responsável por ser uma espécie de trailer da sua história, por assim dizer, tá? É onde você vai concentrar a parte da sua história, mesmo que seja em uma única imagem, né? Mas você vai concentrar parte da sua história ali. Por isso que filmes têm capas, por isso que canais do YouTube têm capas, entendeu? Porque eles querem que você tenha ali uma fagulha do que é. Qual seria a função, né, da capa? A capa, primeiramente, ela quer vender a sua história. Ela quer fazer com que o seu leitor clique, né? Se for um quadrinho digital, ele vai fazer com que ele clique na capa, né? A arte ali, a logo, entendeu? Aqui como um dos meus trabalhos aqui em Estação, como em Vagabundo, em Mouse, entendeu? Ele vai querer que você seja atraído por aquela capa, por aquela história, por aquela arte, entendeu? Algum elemento ali que você vai ver vai despertar algo em você e você vai querer clicar. Isso demonstra que a capa é boa, que ela vende o seu trabalho, tá? Um outro ponto é passar o clima também da história. Através da capa, a gente consegue identificar mais ou menos do que é que se trata, né? A história pelas cores, pela expressão de algum personagem que esteja na capa, postura corporal, etc, etc. São elementos bem importantes que fazem você mergulhar naquele universo ali sem ter aberto, entendeu? Isso para mim é mágico, para mim é extremamente interessante. E agora vem um ponto que é extremamente importante na hora de você estar ali criando a sua capa, pensando em como vai ser, certo? Que é a curiosidade. Tem que ter algum elemento na capa que desperte a curiosidade do seu leitor, entendeu? A curiosidade é responsável por, acho que praticamente todos os cliques que a sua capa vai receber. Cliques, leituras, não sei. Pode ser digital, pode ser físico, entendeu? Ela é responsável por isso. Quando você desperta a curiosidade, já é quase que um caminho inteiro feito pelo leitor para chegar no seu quadrinho, tá bom? Através da sua capa. Tá? Por isso que sempre foque na curiosidade, entendeu? Sempre foque em deixar algo ali que desperte a curiosidade do leitor. Um caso bem interessante nesse ponto de curiosidade é esse aqui da Piada Mortal, do Coringa. Falando novamente da Piada Mortal porque eu gosto muito desse quadrinho. Aqui tem um balãozinho, ó, sorria, tá certo? Esse balão é como se ele estivesse interagindo com a gente. E aí, pelo fato, né, do Coringa já ser famoso e tal, aí isso desperta uma certa curiosidade no que ele tá fazendo, né, com essa câmera e tal. Essa história é muito boa. Quem não leu Piada Mortal ainda, leia. É um quadrinho muito, muito legal, que tem cores muito boas, capa muito bonita, que chama a atenção, que é curioso, entendeu? Então, curiosidade é uma das coisas mais importantes na hora de você fazer a sua capa, na hora de você pensar
em como é que vai ser a sua capa, certo? Outro ponto bem importante, ela é a única coisa que o seu leitor vai ver do seu quadrinho, tá certo? Então, você tem que caprichar, tá certo? Você tem que chegar nela e ela ser interessante, entendeu? Como essa aqui de Naruto. Essa capa é bonita, tá ligado? Tá certo que isso aqui é Naruto Shippuden, né? Naruto já tava muito grande, mas olha como ela é bonita. Se você não conhece o anime, né? Se você nunca viu, olha como essa capa é legal. Esse desenho do Naruto é muito bonito, essa arte é muito bem colocada, entendeu? Esse do Jeremias também, se não me engano, ganhou um prêmio brasileiro, ganhou o prêmio Jabuti de quadrinhos, se eu não estiver enganado. Quem souber melhor do que eu, me corrija, já faz um tempinho, não tô lembrado. Mas essa capa é muito bonita, né? Como se ele estivesse olhando diretamente para você, né? E você percebe que é um quadrinho com arte muito bonita da MSP, né? Que é a Maurício de Souza Produções. Ou seja, é legal, tá ligado? Você fazer a única coisa que o seu leitor vai ver do seu quadrinho, entendeu? Antes de folhear, antes de abrir, antes de ver as páginas, tá certo? Então a capa é muito importante, tá certo? Então você precisa fazer bem feito, tá bom? Uma outra dica muito interessante que me ajudou bastante na hora de fazer minhas capas é que ela tem que contar um pouco da sua história, né? Ela é realmente um trailer do seu quadrinho, né? Do que você está fazendo e do que você quer colocar uma capa, certo? Black Sad, olha só, ele está carregando aqui Black Sad é um quadrinho europeu. Ele está carregando aqui, acho, uma criança, tá certo? Ele é um gato investigador, para quem não conhece a história. Tá no meio da neve, entendeu? Ou seja, isso faz eu ter uma espécie de ligação com ele, entendeu? Faz eu entender que, nossa, ele tá num ambiente difícil e ainda tá carregando uma criança, entendeu? Então são coisas que despertam a sua curiosidade. É uma arte que é bonita, né? E que ao mesmo tempo dá vontade de você ler, entendeu? Então, sempre que você estiver fazendo ali o seu quadrinho, pensando, né, na sua próxima capa, tente despertar a curiosidade e tente contar um pouco da sua história também na capa, tá bom? Acho que essas coisas são extremamente importantes para o seu quadrinho, na hora de você criar, tá bom? Mas e aí, para eu criar as minhas capas, né, qual foi a minha ideia, né? Eu tenho aqui 3 capas de quadrinhos autorais meus. Esse aqui, como vocês já estão vendo, o nome é Legítimo, né? Foi o meu primeiro quadrinho. O primeiro quadrinho aí, acho que ele tem 10 páginas. Foi o primeiro quadrinho em que eu fiz um roteiro completo, fiz storyboard, desenhei todas as páginas, finalizei e consegui postar, entendeu? Então eu considero ele o meu primeiro quadrinho. Se vocês verem aqui, acho que não vai estar dando para ver, mas o Diogo Neto ainda não tinha nem 2 textos, para você ter uma ideia. Tá bom? Porque é um quadrinho bem do meu início mesmo, certo? Esse aqui é Nano Guerreiros, foi um quadrinho que eu fiz pro desafio Flip Through. Eu fiz em tempo recorde esse quadrinho, acho que eu fiz em 3 semanas, tá certo? Foi uma experiência muito boa e a história também ficou muito boa. E a Estação 4, né? Que é um quadrinho que eu já fiz, que eu já divulguei aqui bastante para todo mundo, tá? Que acho que é um dos meus melhores trabalhos até agora, tá certo? Eu já trouxe aqui várias vezes a história, né, do Tony, que perdeu a mãe dele, em plena Segunda Guerra Mundial e tal, tá certo? E aí eu queria trazer essas capas para falar um pouquinho para vocês de qual era o meu objetivo, né? Em Legítimo, que é a história do Sadato Mori, ele é um samurai considerado medroso, né? Que depois da chegada de um vilão com uma espada muito poderosa, ele também carrega uma espada muito poderosa, né? Mas ele não sabe usá-la direito, mas mesmo assim ele decide proteger, né, lá atrás, o vilarejo dele. Então a ideia é que ele esteja olhando para o leitor, esteja olhando para você com uma espada poderosa na mão, né, defendendo o vilarejo dele. Ou seja, eu estou contando a minha história, né, tentando ali contar a história através de uma imagem, tá certo? Então, legítimo é isso. Claro que hoje em dia eu faria essa arte totalmente diferente, totalmente diferente, tá? Mas eu manteria a mesma ideia para tentar contar um pouquinho da história, né, para quem fosse ler. Em Nano Guerreiros, conta a história de uma tribo antiga que não tem tecnologia e tal, que recebe a visita de gigantes, né, em períodos do ano específicos. Porém, dessa vez é a chegada de um gigante, né, muito diferente, muito mais inteligente, que chega num outro período do ano em que eles não estão aguardando, tá certo? E a ideia da capa era demonstrar um gigante feroz, entendeu?
e chegou ali. Eu também quis fazer essa capa de forma rápida, por isso que eu não colori, né, o gigante, nem colori nada, só joguei um vermelho, mas que funciona muito bem, entendeu? Assim, ao meu ver, né, claro que outros criadores vão ter outras opiniões, né, a respeito. Mas pra mim eu acho que ficou legal, ficou bonita, ficou chamativo, tá bom? E em Estação 4, a minha ideia era mostrar o Tony correndo dentro da cidade que está em guerra, porque a história é exatamente isso, tá certo? É demonstrar um pedaço da história, mas que conte a história. Eu também tentei colocar na expressão dele algo mais, como é que eu posso dizer, mais de tensão, não ficou tão claro, tá certo? Acho que eu faria um pouco mais, um pouco com mais emoção essa expressão dele, tá bom? Eu focaria mais no rosto dele hoje em dia, para tentar, né, trazer mais o leitor para dentro da emoção também do personagem. Isso prende bastante, isso chama muito a atenção também, tá? Acho que seria interessante, mas esse era o intuito, né? O capacete aqui é para demonstrar que existe guerra, né? Que tem soldado, entendeu? Que tem um perigo ali, e ele correndo, né? Ele passando pela cidade para chegar em outro local, tá certo? E também uma dica que eu vi que me ajudou muito era expressar movimento nas páginas, né? Aqui tem movimento, aqui não tem movimento, mas sem querer o poder saindo aqui da espada tá demonstrando um movimento, entendeu? Até a luz nele aqui demonstra um certo movimento também, tá? Então são elementos que eu uso, né? Que eu acho que são interessantes utilizar, e que quando você faz de uma forma correta, entendeu? O resultado que vem é um bom resultado, entendeu? É um trabalho que fica ok, entendeu? Não fica ruim, entendeu? Não é uma capa ruim que você só vai passar e pronto. Você vai pelo menos tentar ver o que é que tá na capa, né? Porque tem algumas capas, né, que infelizmente você bate o olho na hora e você não tem interesse, você já quer passar, entendeu? Então pelo menos tente fazer o leitor parar e olhar um pouquinho a capa, tá? Porque ela é importante, entendeu? Ela conta um pouco da sua história e às vezes é a única coisa que o seu leitor vai ver dela, tá certo? Agora, capas que eu achei interessante, tá? As ideias eu resolvi trazer aqui. Se eu não me engano, Bourbon Street é um quadrinho europeu. Eu nunca li esse quadrinho, mas se eu não me engano ele é europeu, tá certo? Esse aqui é americano e esse é japonês. Aí eu vou tentar conversar mais ou menos com vocês sobre os estilos, tá bom? E as ideias dessas capas. Eu acho que a melhor dessas três é essa aqui. Essa capa é muito boa, entendeu? Em todos os sentidos. Por exemplo, sem nunca ter lido esse quadrinho, nem nada assim, nunca ter visto sequer um resumo desse quadrinho, eu imagino que é a história de um músico que tem uma paixão, né, por uma mulher e que tá triste por algum motivo, tá certo? Ou tá largado na rua, ou tá perdido, não sei. Mas tem um drama, tem uma busca, tem uma paixão, duas paixões no caso, né, que seriam a música e a mulher. É extremamente completa essa página, sem falar da arte também, que é muito boa, entendeu? Esses sapatos, se eu não me engano, ele faz uma referência direta aqui a músicos também, entendeu? E a época também, a página é completa, entendeu? Em todos os sentidos ela é muito completa. Ela conta muito da história em uma única imagem, ou seja, é importante, tá ligado? Você fazer esse tipo de coisa que você imprime e expõe na sua parede, entendeu? É muito bonito e conta muito, entendeu? Fala muito. Já essa segunda capa, ela nos pega através da curiosidade, né? Através do impacto. Porque, tipo, eles estão subindo, né? Essas escadas pra vir pra corda, né? Aqui. Né? E é muito interessante, véio. Você meio que fica se perguntando, mas por que eles estão vindo pra cá? Entendeu? Por que esses homens estão amarrados e estão vindo pra cá, né? Você desperta muito essa curiosidade. Lógico que ele vai fazer todo sentido quando você lê, né, os outros volumes, mas até sem ler os volumes você fica na curiosidade, você fica impactado e você fica com vontade de querer ver mais, tá certo? Isso é extremamente importante. Já aqui em Naruto, trazendo novamente Naruto, né? Eu acho essa capa bonita porque é uma das temporadas que eu mais gosto, né? Que é a do Zabuza e do Haku. E ela demonstra, eu acho que a personalidade, um pouco da personalidade de cada um, certo? Seja nas cores e até na expressão corporal,
Por exemplo, os Zabuza lá atrás em azul faz referência à névoa, né? Porque ele é o ninja da névoa oculta. Por isso que ele tá até diferente, eu acho, dos personagens. Ou seja, ele entrega um pouco mais, né? Lá atrás a gente tem a ponte, que era o grande motivo da luta deles, né? E na frente a gente tem um Naruto, uma expressão muito boa, né? Que te desperta a curiosidade, né? Um garoto meio marrento, meio birrento, entendeu? Isso aí não tem jeito, né? É Naruto, né? Desperta a nossa intenção de ler. E aqui tem o Haku, mais misterioso, porém mais largado, a máscara na mão, você já sabe quem ele é, entendeu? E claro, a logo aqui contrastando com toda a arte da capa. Vocês perceberam que o europeu, né, o americano e o japonês são diferentes? Por exemplo, o europeu contou pra mim a história, tá ligado? Ele entregou mais. Não tô dizendo que todos os quadrinhos europeus são assim, não. Tô dizendo que esse estilo eu vejo muito isso, entendeu? Isso eu leio alguns quadrinhos europeus, eu vejo muito isso de contar, né, a história através da imagem. Já aqui no quadrinho americano é mais impactante, tá certo? Principalmente esses da DC. É impactante, as capas do Batman são muito impactantes, Superman são impactantes, entendeu? Então eles têm essa ideia de fazer algo mais impactante, entendeu? De despertar em você de novo a curiosidade. E em Naruto, eu vejo que eles focam muito no personagem, né? Expressão do rosto, expressão corporal, personalidade, entendeu? E aí isso também te prende, ou seja, é algo pensado, né? É algo planejado para fazer com que você clique, com que você pegue na livraria, entendeu? Que você leia a história, né? Esse é o grande objetivo da capa, né? Que você mergulhe na história através de uma imagem que você tenha vontade de ler, tá certo, pessoal? Mas esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. O 7º vídeo da nossa série de como fazer quadrinhos passo a passo, tá bom? Tem uma playlist já quase completa aqui no canal, tá bom? A gente vai tentar continuar fazendo vídeo, trazendo mais conteúdo para vocês aí de coisas que me ajudaram, né? Eu acho que são interessantes você saber na hora de fazer quadrinhos, tá bom? E que você pondo em prática, você vai melhorar aí bastante seu trabalho, tá certo? Mas é isso, pessoal. Deixa o like, deixa um comentário, tá bom? Ajuda a gente aí, compartilha, tá certo? Até a próxima, gente. Valeu!